Existe uma tensão silenciosa crescendo dentro da Fórmula 1. Enquanto o público observa apenas Ferrari, Red Bull e McLaren, alguns chefes de equipe começaram a olhar para outro lugar. Nos bastidores, o nome de Gabriel Bortoleto começa a circular forte. E o mais impressionante é que isso acontece antes da Audi vencer. Porque quando um projeto ainda imperfeito assusta, algo grande está vindo. O GP do Canadá marca muito mais do que apenas outra etapa da temporada. Ele abre uma sequência brutal de 7 corridas em 10 finais de semana. Um verdadeiro teste de sobrevivência para pilotos, equipes e motores. E é justamente nesse cenário de pressão extrema que Bortoleto cresce. Mesmo com problemas mecânicos, o brasileiro continua aparecendo perto do top 10. Isso começou a incomodar pessoas importantes dentro do paddock. A Audi ainda vive um dos projetos mais difíceis da Fórmula 1 moderna. Criar uma unidade de potência totalmente do zero exige tempo e paciência. Enquanto rivais possuem anos de dados acumulados, a Audi está aprendendo agora. E mesmo assim, o carro mostra flashes assustadores de competitividade. Em curvas rápidas, o R26 já impressiona engenheiros de outras equipes. E quando isso acontece tão cedo, o alerta naturalmente dispara nos bastidores. Foi aí que o nome de Helmut Marko entrou nessa história silenciosa. Conhecido por detectar talentos antes de todo mundo, Marko raramente exagera. Ele entende perfeitamente quando um piloto possui algo fora do comum. E segundo rumores que circulam no paddock, existe preocupação real crescendo. Porque o ritmo apresentado por Bortoleto não combina com um projeto iniciante. E isso pode significar uma ameaça futura para a hierarquia da Fórmula 1. Pense por alguns segundos no tamanho desse cenário que está se formando. A Audi ainda sofre com confiabilidade e falhas no motor híbrido. Mesmo assim, Bortoleto consegue manter ritmo próximo de equipes maiores. Isso significa que o problema não está no talento do piloto brasileiro. Na verdade, o desempenho dele revela algo ainda mais perigoso para os rivais. O potencial escondido desse conjunto parece muito maior do que imaginavam. Existe um detalhe que muita gente está deixando passar completamente despercebido. Bortoleto não está apenas sendo rápido, ele está sendo consistente sob pressão. E consistência é exatamente o que separa promessas de futuros campeões mundiais. Enquanto outros novatos oscilam, o brasileiro continua entregando ritmo competitivo. Mesmo diante de abandonos, problemas técnicos e corridas extremamente desgastantes. Isso cria uma confiança interna que poucas equipes conseguem construir rapidamente. Dentro da Audi, o ambiente em torno de Bortoleto mudou drasticamente. Hoje, o brasileiro já é visto como peça central do projeto alemão. Mattia Binotto acompanha de perto cada detalhe do desenvolvimento do piloto. Existe uma admiração enorme pela disciplina e dedicação de Gabriel nos bastidores. Ele costuma ser um dos primeiros a chegar e o último a sair. Na Fórmula 1, esse tipo de mentalidade normalmente antecede grandes conquistas. O Canadá surge agora como um teste extremamente delicado para a Audi. Montreal exige potência, arrancada forte e eficiência nas retas longas. Exatamente os pontos onde o motor alemão ainda apresenta maiores limitações. Mas existe algo curioso acontecendo mesmo diante dessas dificuldades evidentes. O chassi do R26 continua surpreendendo especialistas em setores de alta velocidade. E isso mantém viva a esperança de um resultado grande neste fim de semana. Talvez o mais impressionante seja perceber como Bortoleto lida com tudo isso. Não existe desespero, reclamação pública ou sinais claros de frustração exagerada. O brasileiro entende perfeitamente que está construindo algo para o longo prazo. E essa maturidade emocional a chama muita atenção dentro do paddock atualmente, porque pilotos realmente diferenciados sabem sobreviver aos momentos mais difíceis e transformam períodos turbulentos em combustível para crescer ainda mais fortes. Enquanto isso, equipes tradicionais começam a observar a Audi com mais cuidado. Williams, Haas, Alpine e Racing Bulls sabem que a ameaça está aumentando. Hoje a disputa parece equilibrada, mas o futuro pode mudar rapidamente. Basta a Audi resolver parte dos problemas de confiabilidade do motor híbrido. Se isso acontecer,
o ritmo atual de Bortoleto ganhará outra dimensão imediatamente. E é exatamente essa possibilidade que começa a gerar tensão nos bastidores. Helmut Marko entende algo que muita gente ainda não percebeu claramente. Na Fórmula 1, velocidade pura pode aparecer de forma momentânea e desaparecer. Mas quando um piloto mantém desempenho mesmo em condições ruins, tudo muda. Isso revela capacidade mental, adaptação rápida e leitura avançada de corrida. São características encontradas apenas em pilotos preparados para grandes desafios. E talvez seja exatamente isso que Marko enxergou em Gabriel Bortoleto recentemente. Agora imagine esse mesmo cenário daqui a alguns meses à frente no campeonato. Atualizações chegando, confiabilidade evoluindo e o carro ficando mais equilibrado. A diferença entre andar perto do top 10 e disputar pódios pode diminuir. E quando uma equipe ganha confiança, a evolução costuma acelerar brutalmente. Foi assim com Red Bull, Mercedes e tantas outras equipes vencedoras. Talvez estejamos assistindo ao começo silencioso de mais uma transformação histórica. Existe também um fator emocional impossível de ignorar nessa trajetória inteira. O Brasil carrega uma saudade enorme de voltar a sonhar alto na Fórmula 1. Durante anos, torcedores acompanharam categorias sem um verdadeiro protagonista brasileiro. Agora Bortoleto surge como alguém capaz de reacender essa paixão adormecida. E quando um país inteiro volta a acreditar, a pressão também aumenta. Mas até aqui, Gabriel parece transformar essa pressão em pura motivação competitiva. O mais perigoso para os rivais talvez seja justamente o timing dessa evolução. A Audi ainda está aprendendo, errando e ajustando detalhes fundamentais do projeto. Mesmo assim, já consegue provocar desconforto em equipes mais estabelecidas no grid. Isso significa que existe uma margem de crescimento extremamente assustadora pela frente. E é exatamente por isso que o aviso de Marko ganha tanto peso. Porque ameaças reais normalmente aparecem antes mesmo das primeiras grandes vitórias. No fim das contas, o Canadá pode representar apenas o começo dessa história. Uma história onde Bortoleto deixa de ser promessa para virar protagonista mundial. E onde a Audi finalmente começa a mostrar seu verdadeiro potencial escondido. Talvez o paddock já tenha entendido que algo grande está se formando agora. A pergunta não é mais se eles serão competitivos no futuro próximo. A verdadeira pergunta é: quando essa ameaça vai explodir de vez na Fórmula 1?